Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre vírus e viroses. Então, começando nessa foto, a gente tem a frente A, capítulo 2, vírus e virose, e a gente tem já uma foto de um vírus. E esse vírus é um dos vírus que a gente está ouvindo falar muito aqui, que é um do tipo do coronavírus, né? Esse tipo de vírus aqui na imagem. Então vamos falar um pouquinho sobre esses vírus, conhecer quais as funções, quais são as características. A gente vai ver também um pouquinho sobre as viroses, que são doenças causadas por esse vírus. Então vamos começar. Então, característica dos vírus. Como que um vírus é constituído, né? Quais são as composições? Primeiro, os vírus eles são ultramicroscópicos. O que significa isso? Eles são muito pequenos mesmo. Ou seja, a gente não consegue ver a olho nu e tem uma estrutura minúscula. A gente tem 17 nanômetros a 300 nanômetros, ou seja, eles são muito pequenos, tá? Ultramicroscópicos. A morfologia é variada, ou seja, eles têm formatos diferentes. Os vírus eles não têm organização celular, ou seja, eles são classificados como acelulares. Eles não têm células, eles não têm organização celular. E eles são parasitas obrigatórios de células vivas. O que significa isso? Como um vírus ele é acelular, ou seja, ele não tem composição celular, ele não tem organelas, ele não tem estruturas de metabolismo, eles precisam instalar numa célula viva para que essa célula viva ela comece a funcionar como se fosse o vírus. Ou seja, a célula começa a trabalhar em função do vírus para que esse vírus ele se reproduza. Então, por isso que eles são chamados de parasitas obrigatórios de células vivas intracelulares. As células, eles usam as células para a sua reprodução. Uma outra característica dos vírus, é que eles sofrem mutação. Como que funciona isso? Então, o vírus ele é formado basicamente por uma cápsula, e dentro dessa cápsula fica o material genético. Esse material genético ele pode ser o DNA ou o RNA. Tá? Então tem vírus que é só de DNA e tem vírus que é só de RNA. Não é igual a gente, por exemplo, as nossas células têm o DNA e tem o RNA. Já vírus não. Existem vírus que são de DNA, que só tem DNA, e vírus que são de RNA, que só tem RNA. Tá? Então, esse material genético ele pode sofrer mudanças, que são as mutações, que são aquelas alterações nas bases nitrogenadas. Então os vírus eles estão suscetíveis a essas mudanças com uma facilidade muito grande. Por quê? Eles entram numa célula e se duplicam e vão se replicando numa velocidade muito grande. E cada vez mais invadindo outras células e mais vírus. Nessa replicação, as mutações elas podem acontecer. Essas mudanças elas podem acontecer. E é onde surge o que a gente chama de um vírus novo, que é o que a gente está vivendo exatamente nesse momento. Igual eu falei com vocês nos nossos últimos contatos, 2020, vocês estão na segunda série do ensino médio no Colégio Coração de Jesus, e vocês estão presenciando de perto a ação de um vírus novo, de um vírus desconhecido, de como que funciona isso, e que surgiu através de mutação. Tá? Pode ser que vocês tenham ouvido muita coisa falando que os chineses produziram o vírus em laboratório para atacar o mundo. Os vírus eles sofrem mutação e essas mudanças elas ocorrem e a gente está vivendo isso de perto. A gente está presenciando isso, é um momento muito marcante na história. Apesar de ser um momento também muito desafiador para a nossa saúde. Portanto, que nós estamos aqui, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, e a gente está tendo que ter aula dessa forma para a gente poder se prevenir de uma doença desconhecida. Né? Mas depois a gente vai falar mais sobre ela. Então, vamos focar então nesses vírus, de como que eles são formados. Eles são formados basicamente por ácido nucleico. Ou seja, o que é ácido nucleico? É o DNA ou RNA. E um capsídeo, que é essa cápsula que envolve o vírus. Então, capsídeo é uma cápsula de proteína que contém um material genético. Como eu falei, é uma capa e lá dentro tem um material genético. Alguns desses vírus possuem ainda um envelope por fora dessa capinha, um envelope lipoproteico, mistura de proteínas com lipídios, que recobre esse vírus. Então, ainda por falar de morfologia, então a gente tem o vírus do HIV, a gente tem
o vírus da hepatite B, o vírus do ebola, o adenovírus, a gente tem o influenza e o bacteriófago. Então, a morfologia dos vírus é diferente de acordo com cada tipo de vírus é diferente e tem formatos diferentes. Vamos continuar então. Então nós temos aqui mostrando em detalhe o capsídeo, que é essa cápsula, e lá dentro é onde fica o material genético, nesse caso aqui, RNA, é um vírus de RNA. Tá? Então aqui é uma abertura que foi feita para a gente poder enxergar o que tem lá dentro. Aqui a gente tem também um outro exemplo de vírus, né? Uma imagem produzida de computador, computadorizada, e aqui a gente tem uma foto real. Essa imagem é uma imagem obtida de um microscópio eletrônico. Por quê? O microscópio comum, o microscópio óptico, não consegue ver um vírus. O tamanho é muito pequeno, então precisa de um microscópio eletrônico para a gente poder visualizar. Tá? O vírus mosaico do tabaco, foi o primeiro vírus a ser estudado. Tá? Primeiro vírus que conseguiram isolar e estudar. Então, primeira coisa, a gente está acostumado vírus, ser humano, animais, mas vírus também podem atacar plantas, que é o caso do tabaco. Tabaco é o fumo, né? É uma folha do tabaco, o tabaco usado para fazer cigarro, fazer fumo. Então, um vírus que ataca é esse vírus aqui, foi o primeiro a ser estudado. Também é um vírus de RNA, olha o RNA saindo de dentro dele, esse envelope de proteína, ok? Então, como eu falei com vocês, existem vírus de DNA e existem vírus de RNA. Então, são vírus diferentes. E também tem vírus com envelopezinho, ou seja, aquela outra camada para o lado de fora, ou sem envelope, que não tem a camada. Então, vamos focar primeiro nos vírus de DNA, que a gente já ouviu falar. Com envelope, a gente tem vírus da herpes, o citomegalovírus. Sem envelope, a gente tem o papiloma, classificação desses vírus. Então, alguns vírus de DNA. Agora, se a gente olhar embaixo, tem muito mais doença com vírus de RNA, que são os vírus mais simples. Então, a gente tem, com envelope, vírus da rubéola, febre amarela, dengue, hepatite C e HIV. E sem o envelope, a gente tem o da poliomielite, paralisia infantil, hepatite A, gripe, resfriado e rotavírus. Então, é uma classificação que a gente tem desses vírus de DNA, RNA, com envelope ou sem envelope. Continuando, olha um esqueminha de alguns tipos de vírus. Então, a gente tem o vírus da poliomielite, que é um vírus de RNA. Esse é o capsídeo dele, com uma estrutura diferente, aberto. Lá dentro a gente vê o RNA. Esse é o vírus do HIV, que causa a doença que a gente conhece como AIDS, né? O vírus causador da AIDS, também de RNA. E o vírus da influenza, que é o causador da gripe. Então, vou destacar aqui o vírus influenza, que causa a gripe, que a gente tem vários tipos de influenza. Inclusive um vírus influenza que também causou um transtorno há pouco tempo atrás, que é o H1N1, que é a gripe suína. Então, influenza A H1N1 é um dos tipos de vírus influenza, é um tipo de gripe, né? Um tipo de vírus que causa gripe. Então, esse vírus também requer bastante cuidado e também surgiu. Mas por que esse H1N1, né, não espalhou tanto, não teve essa devastação? Por causa os tipos de vírus, eles são diferentes, eles atacam de forma diferente, né? Esse coronavírus, que é o que a gente está vivenciando agora, ele se espalhou com uma facilidade, ele tem uma transmissão muito fácil, né, por contato direto, não é pelo ar, né, é por contato ou de gotículas ou contato direto pessoal, mas ele se espalha com uma facilidade muito grande. Então é um vírus do tipo coronavírus, né, que geralmente são vírus semelhantes a resfriado, mas são vírus que causam transtornos pequenos nas vias aéreas, mas nesse caso, como é um vírus novo, tudo é muito incerto, é tudo muito novo para todo mundo, realmente, por isso que é um novo coronavírus. Mas enfim, continuando. Então aqui eu tenho vírus HIV, que a gente já viu, hepatite B, que ataca o fígado, vírus ebola, muito comum na África, adenovírus, influenza, vírus da raiva,
um bacteriófago, que é um tipo de vírus que ataca bactérias, papilomavírus, rotavírus, vírus da herpes simples. Então, cada vírus com sua composição e sua característica. Agora eu vou falar uma outra coisa com vocês, que é sobre a especificidade. O que significa isso? Especificidade. Especificidade. Quer dizer que os vírus eles são específicos. Ou seja, cada vírus ele vai atacar uma determinada célula do seu corpo. Ou determinadas regiões. Podem ter vírus que vão atacar as mesmas regiões? Podem. Mas eles vão atacar aquela região específica. Eles têm uma afinidade maior para atacar aquele tipo de célula. Vou dar um exemplo. Vírus da gripe, né, que é a influenza, e o coronavírus, o novo coronavírus. Eles atacam geralmente o quê? Células das vias aéreas. Já o vírus do HIV, ele vai atacar o quê? O vírus do HIV ele ataca células do sangue, células especializadas na defesa do nosso organismo. O vírus da hepatite vai atacar células do fígado, né, que são os hepatócitos, por isso que a gente chama de hepatite. Então os vírus eles são específicos para cada local, então eles têm essa especificidade, tá? Eles gostam exatamente disso. Então aqui tem hepatite B, é um vírus que ataca células do fígado. Esse bacteriófago que eu falei com vocês, o bacteriófago é um parasita de bactérias, ele é específico para bactérias. Olha como que funciona, ele tem um capsídeo também, que é aquela cápsulazinha, que é numa região que a gente chama de cabeça, entre aspas, e o DNA fica dentro desse capsídeo. Ele tem uma cauda e tem as fibras da cauda. Aí você fala assim, nossa, mas parece um robô, mas será que é assim mesmo? Aqui a gente tem uma foto real de como ele é, uma foto de microscopia eletrônica, 100 nanômetros, olha como ele é pequeno. Então ele está ampliado 100 nanômetros. É um vírus específico de bactéria, ele ataca as bactérias e se reproduz e elimina aquelas bactérias, tá? Aqui tem uma foto computadorizada, a gente consegue visualizar os bacteriófagos atacando cocos, né, bactérias do tipo cocos.